Olá, o tema do nosso seminário é sobre os produtos extrusados do milho, que, por exemplo, são os snacks, os cereais matinais, os salgadinhos. E esses alimentos passam por um processo industrial chamado extrusão, que combina calor, pressão e movimento mecânico para transformar o grão de milho em um produto tão delicioso e saboroso. Nosso objetivo é mostrar as etapas do processamento, desde a recepção do milho até a etapa final dos controles de qualidade. É assim explicando os fenômenos físicos e químicos para um produto final de qualidade, bom, delicioso. Esses alimentos têm uma grande importância na indústria alimentícia, pois ele tem várias vantagens. Ele tem uma vida boa de prateleira, oferece praticidade e variedade, pois o processo de extrusão, devido ao calor extremo, ele elimina os micro-organismos e também a baixa umidade do produto evita que ele estrague rápido, assim mantendo sua crocância. E também esse processo reduz o desperdício, pois pode-se aproveitar grãos que iam ser descartados, como grãos quebrados ou farelos, assim transformando em produtos crocantes. E isso move milhões na economia mundial, pois esses produtos estão na maioria da alimentação das pessoas. Mas como a extrusora transforma o grão de milho em um produto tão crocante e saboroso? Tudo começa com o grão do milho, onde ele é selecionado e é feita uma limpeza, que são usados equipamentos como peneiras, separadores, ventiladores, que tiram tanto a pureza vegetal quanto mineral. Depois esse grão é moído, se transformando em farinha de milho ou então grits, que é uma farinha de milho um pouco mais grossa. Depois, dentro da extrusora é feita uma mistura da farinha de milho, água e outros ingredientes, onde essa mistura vai ser submetida a alta pressão, calor e cisalhamento mecânico. Mas o que é cisalhamento mecânico? É o movimento que o parafuso faz com que a massa deslize, se misture e gere calor por atrito, assim ela se deformando. E esse processo faz com que aconteça duas etapas fundamentais: a gelatinização do amido e a desnaturação das proteínas. A gelatinização do amido é quando o amido absorve água, incha e se torna viscoso, se torna uma pasta elástica. Já a desnaturação das proteínas é quando o amido, que estava preso à proteína, geralmente sendo a azeína, ela se desprende e se torna componente da massa, ali se tornando uma matriz para a sustentação daquela massa. E quando essa massa sai pelo die, que é o bico da extrusora, ela sofre uma descompressão instantânea, que é quando a pressão da massa cai, a água evapora, se tornando assim um produto leve, crocante e saboroso. Oi, como todo mundo já me conhece, eu me chamo Pietra e vim aqui explicar um pouco sobre o processo. O processo inicia com a preparação da matéria-prima, vem a moagem e o peneiramento do milho, garantindo grãos de tamanho uniforme que facilitam a mistura e a extrusão. Em seguida, são acrescentados alguns ingredientes, como proteínas, açúcares, corantes e temperos. Essa mistura precisa ser bem homogênea, para que as transformações ocorram de maneira uniforme dentro da estrutura. Existem dois tipos de extrusoras: a monafuso, com um parafuso único, ou seja, mais simples, e a bifuso, com dois parafusos sincronizados que permitem maior controle de temperatura e mistura, ideal para produtos mais complexos, como salgadinhos recheados ou com maior teor proteico. Uma etapa muito interessante é a modelagem do produto, que acontece no bico de extrusora, chamado de die. A massa ela passa pelo molde de metal e assume exatamente o formato de abertura. Assim conseguimos criar anéis, estrelas e tubos. E aí, como os salgadinhos e com estilo de cheetos, ao sair do die, ocorre também a descompressão, onde o produto expande e ganha crocância. Logo em seguida, ele passa pelas lâminas giratórias, onde cortam a massa no tamanho desejado. O formato final e a textura também vai depender da velocidade, da temperatura, da pressão e também
do teor de umidade. E o restante, todo o processo, nós vai ver através do vídeo. Assim que o produto é cortado, ele ainda está quente, frágil e com alta umidade. Nesse momento, acontece a expansão instantânea. Quando a água presente na massa se transforma em vapor, formando pequenas bolhas internas que dão leveza e crocância ao snack. Depois dessa expansão, é importante que o produto resfrie gradualmente, evitando que murche ou perca a textura. Em algumas indústrias existe uma pré-secagem rápida que ajuda a manter a forma e reduzir a umidade antes da secagem final. Essa fase ela é essencial porque define muito da estrutura interna e da aparência, garantindo que o snack chegue firme e crocante para a etapa de tempero e acabamento. Após a pré-secagem, o produto passa pela secagem final para garantir crocância, durabilidade, estabilidade e atingir a umidade ideal. Nessa etapa, podem ser aplicados temperos e coberturas. O controle de qualidade avalia a umidade, textura, crocância, sabor, cor, aparência, com instrumentos como medidores digitais, texturômetros, balanças e colorímetros. Além de testes sensoriais, esses cuidados também asseguram que o sneak seja uniforme, seguro, crocante e atrativo ao consumidor. Em resumo, os produtos extrusados de milho mostram como a ciência e a tecnologia transformam um grão simples em alimentos crocantes, leves e com diferentes formatos. A extrusão, quando é feita com controle adequado de temperatura, pressão, umidade e usando a extensora correta, garante qualidade, textura e padronização. Esse processo inclui etapas como a gelatinização do amido, a expansão e o tempero final, resultando em produtos variados, prontos e atrativos para o consumo. Obrigada pela atenção.